nos ensinou sobre a sua vinda e sobre o período da tribulação. Então, Mateus 24, no verso 1, diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, eles estavam saindo do templo e eles estavam indo em direção ao Monte das Oliveiras, que ficava em frente, próximo, e os discípulos vão falar para ele: mestre, olha que coisa linda, olha que construções maravilhosas. E aí Jesus dá aquela famosa tirada de tempo. Ele diz: olha, vocês estão vendo isso tudo? Isso aqui não vai ficar pedra sobre pedra. E aquilo cria ali como é que eu posso dizer? Uma centelhazinha ali na cabeça dos discípulos. Eles ficam em dúvida: como é que isso vai acontecer? Essa construção grandiosa não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser derrubada? E aí eles ficam pensando e associando que uma construção daquele tamanho, um monumento daquele tamanho, não poderia ser destruído por homens. Então ele pensa: isso aqui vai acontecer no final dos tempos. Então eles concluem, eles fazem uma relação de que o templo só poderia ser derrubado ou destruído no final dos tempos. E aí eles, com essa dúvida na cabeça, mais tarde, eles chegam no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram deles os discípulos em particular, e lhe perguntaram, lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que coisas são essas? Quando que o templo vai ser destruído? Quando que não vai ficar pedra sobre pedra? Então essa é a primeira pergunta que eles fazem. A segunda pergunta é: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então eles fazem 3 perguntas para Jesus. Quando que o templo vai ser destruído? Eles fazem uma associação direta ao fim dos tempos. Eles fazem uma associação direta ao período da tribulação. Aí ele diz: qual é o sinal da sua vinda e da consumação do século, do fim? Então são 3 perguntas que eles fazem para Jesus, e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. E muita gente, quando vê essa passagem, quando vê essa resposta de Jesus, pensa que Jesus está falando da nossa época. Por quê? Porque a gente tende a olhar as coisas da vida sempre pela nossa ótica. A gente tende a olhar os fatos históricos sempre pela nossa ótica. E quando a gente vê uma profecia bíblica, a gente pensa logo que aquilo é para o nosso tempo, é para nós. E aí você vê o que Jesus responde, ele fala sobre guerras e rumores de guerras. E aí a gente vê, olha, uma nação está tramando uma guerra contra a outra. Aí ele vê nação contra nação, reino contra reino, fomes e terremotos. E a gente logo pensa que ele está falando sobre a nossa geração. Mas eu quero que você entenda, irmãos, nessa tarde, que Jesus não está falando sobre o nosso tempo, sobre a nossa geração de maneira específica. Mas ele está falando sobre um tempo específico, porque ele está respondendo à pergunta dos discípulos. Você está entendendo? Então, ele respondendo à pergunta dos discípulos: quando sucederão essas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Aí ele fala: olha, vão haver nesse tempo específico, vão haver guerras e rumores de guerras. Nação contra nação, reino contra reino, fome, terremotos em todos os lugares. Você já parou para pensar que ao longo da história da humanidade sempre houve guerras e rumores de guerra? Ao longo da história da humanidade sempre houve nação contra nação, sempre houve terremotos, sempre houveram fomes. Você já parou para pensar nisso? Então veja, Jesus não está falando de maneira aleatória, porque sempre existiu, mas ele está falando sobre um tempo específico. E não significa que esse tempo específico seja o nosso, mas ele está falando exatamente do tempo em que estas coisas vão acontecer. Em que o sinal da vinda dele, em que a consumação dos séculos e essas coisas, que está falando sobre não ficar pedra sobre pedra. Você está entendendo?
ele está respondendo à pergunta dos discípulos. E ele está respondendo, apontando para uma era, um tempo específico. Que tempo é esse? O período da tribulação. O período de 7 anos da tribulação. E nós vimos ontem à noite que o primeiro período dos 7 anos da tribulação, os 3 anos e meio, é chamado de princípio das dores. O próprio Jesus, ele deu esse nome, o próprio Jesus batizou a primeira parte do período da tribulação de princípio das dores. E aí, a partir do verso 9, Jesus diz: então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, diga nesse tempo. Veja que Jesus agora, ele colocou um limite. Ele colocou uma faixa específica de tempo. Então ele está dizendo, olha, nesse tempo, que tempo é esse? O tempo em que estas coisas vão acontecer, o tempo da tribulação, o tempo em que o anticristo vai estar sobre a terra. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Sempre houveram pessoas odiando, traindo umas às outras. Mas aqui Jesus está falando sobre algo que vai acontecer nesse tempo. O tempo que ele está falando, um tempo específico. E aí ele diz, levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Tem muitas pessoas que pregam, muitos pastores, ministros, que dizem, olha pessoal, as coisas estão acontecendo no mundo, as coisas erradas, ruins, é porque o amor de quase todos se esfriou. Não. Quando Jesus fala sobre isso, ele não está falando sobre o nosso tempo, a nossa geração, irmãos. As coisas que estão acontecendo hoje no mundo, as coisas ruins, filho matando o pai, adultério, catástrofes climáticas, tudo isso acontece porque o mundo jaz no maligno. É o sistema do mundo operando, é o diabo, o Deus deste século, reinando e governando sobre o mundo. Então é o mundo sendo mundo, é o diabo sendo diabo, e é o sistema desse mundo continuando sendo o sistema desse mundo. Deu para você entender? Não é porque o amor de muitos esfriou. Quando Jesus fala isso, o amor de quase todos se esfriará, ele está falando sobre o período da tribulação. Veja, vão haver guerras, rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos, falsos profetas vão se levantar e o amor de quase todos vai se esfriar. Ele está falando sobre algo que vai ser muito maior, muito mais acentuado e muito mais grave nesse período. Deu para você entender? Então, quando Jesus fala sobre isso, quando você lê Mateus 24, você precisa entender que Jesus está falando sobre o período da tribulação. E aí ele diz, aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo mundo. Eu falei ontem à noite que vai haver um grande avivamento no período da tribulação. Será o pior período da história da humanidade. Muitas pessoas vão morrer como nunca antes. A ira de Deus vai vir sobre a terra. O anticristo vai perseguir o povo judeu e os crentes desse período. Então vai haver uma grande chacina, vai haver uma grande perseguição, vão haver grandes catástrofes, vão haver grandes juízos sobre a terra, porém vai haver também um grande avivamento. Muitas pessoas vão se converter nesse período, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aí no verso 15, ele começa dizendo, quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Eu queria que os meninos colocassem aqui, Daniel capítulo 9, verso 27, para você entender o que Jesus está falando. Ele está fazendo uma citação do livro de Daniel. O abominável da desolação vai se manifestar, quando virdes ele lá no lugar santo. Que lugar santo é esse? No templo que ele vai reconstruir, o templo de Salomão, o templo de Herodes, o templo dos judeus que está destruído, ele vai reconstruir esse templo. E aqui Daniel faz essa profecia, Daniel aponta para essa profecia, e aí Jesus está citando essa profecia, e ele diz aqui, ó, ele fará firme aliança com muitos, falando sobre o anticristo, o abominável da desolação, por uma semana. Semana aqui, ele não está falando de semana de dias, mas ele está falando de uma semana de anos, um período de 7 anos. Semana, nós vimos que essa palavra semana no Antigo Testamento,
na língua hebraica é a palavra Shabuah. E Shabuah significa exatamente um ciclo de 7, que podem ser 7 dias, podem ser 7 semanas, 7 meses ou 7 anos. Okay? E aqui especificamente ele está falando sobre um período de 7 anos. Então ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, por 7 anos, falando sobre a aliança que o anticristo vai fazer com as nações. Na metade da semana, ou seja, 3 anos e meio depois, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Agora vai para Daniel, capítulo 12, verso 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado, ou seja, o templo, ele vai reconstruir o templo, vai voltar a ter sacrifícios, os judeus vão poder voltar a fazer os seus rituais dentro do templo, mas depois de 3 anos e meio, ele vai fazer com que isso pare. E ele vai entrar no Santo dos Santos, ele vai profanar o templo de Deus, e ele vai colocar um trono lá. E eu quero que você perceba o porquê que ele é chamado de o abominável da desolação. Porque no Santo dos Santos, irmãos, o que tinha no Santo dos Santos, lá no templo, na antiga aliança? O que tinha? A arca. Mas veja, a arca, ela sumiu, ela desapareceu. Se você for estudar no Rema, se você for meu aluno, você sabe onde a arca está. Aí se você vai estudar no Rema, você vai saber onde ela está. Amém? Mas a arca da aliança, ela ainda existe, e a Bíblia diz onde ela está. Mas ela não vai estar aí no templo. E o que vai acontecer? Dentro do Santo dos Santos, o lugar onde estava a presença de Deus, o anticristo vai construir um trono e ele vai se assentar lá. E é isso que Jesus está falando. Quando o abominável da desolação se assentar no lugar santo, ou seja, no templo, no Santo dos Santos, aí ele diz, aí é a hora de vocês correrem. E aí ele está dizendo, tirado, em que o sacrifício diário for tirado. Quando ele entrar no Santo dos Santos com o seu trono, vai parar de ter sacrifício no templo. E posta a abominação desoladora, falando exatamente sobre o anticristo. Haverá ainda 1290 dias, ou seja, mais 3 anos e meio. Ok? Volta lá para o slide. Então é isso que Jesus está falando, quando pôs vídeos o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, em Daniel capítulo 9, verso 27, e em Daniel capítulo 12, verso 11. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia. E eu quero que você pare para pensar agora sobre algo que talvez você nunca deu tanta atenção para esse texto. Mas Jesus aqui, ele está falando para quem? Ele está falando para os seus discípulos. Ele está respondendo às 3 perguntas que os discípulos fizeram. Agora eu quero que você entenda uma coisa. Os discípulos, eles eram igreja? Não, porque eles ainda não haviam nascido de novo. Jesus ainda não havia morrido e ressuscitado. A igreja ainda não foi estabelecida na terra. Esses discípulos de Jesus, eles ainda eram judeus. Então Jesus está respondendo para os seus discípulos, mas ele está respondendo para judeus. Ok? Então eu quero que você entenda. Lembra que a gente viu na sexta-feira que as profecias bíblicas, elas são destinadas para 3 povos, para os gentios, para os judeus e para a igreja. Esse texto aqui não é para a igreja. Jesus está falando especificamente sobre o período da tribulação, onde os judeus vão estar aqui na terra. E é por isso que ele diz, então os que estiverem na Judéia. O que é isso? Ele está falando sobre os judeus que vão estar espalhados pelo mundo, mas ele também está falando, apontando para aqueles que vão estar lá na Judéia. E aí ele diz, fujam para os montes. E eu quero que você segure essa palavra montes, que daqui a pouquinho nós vamos voltar a falar sobre esses montes. Onde é esses montes que Jesus está falando para as pessoas fugirem? Ele está falando sobre uma região específica lá ao sul de Jerusalém, os montes. Nós vamos ver onde ficam esses montes. Quem estiver no eirado ou no telhado, não desça para tirar coisa alguma da casa. Ou seja, tenha pressa, não vai buscar alguma coisa, porque quando o anticristo se assentar, montar o seu escritório lá no Santo dos Santos, aí vai começar a perseguição aos judeus. Lembra que ele fez um tratado com os judeus? Lembra que ele fez uma aliança com eles, então ele era amigo dos judeus, mas quando ele se assentar no lugar santo, Jesus está falando, olha, esse tratado vai ser rompido, vai ser quebrado. E quando ele se assentar, vai ser o sinal para vocês que são judeus, fugirem, correrem, e não vai dar tempo nem de você entrar em casa para pegar alguma coisa.
É isso que Jesus está falando. Aí ele diz, olha, quem estiver no telhado, não desce para pegar alguma coisa em casa. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa, porque vai ser muito rápido. Ele vai dar ordem para suas tropas irem pegar os judeus, como foi na Segunda Guerra Mundial. Lembra da Segunda Guerra? Eu falei ontem que Hitler, ele foi um ensaio, ele foi uma figura, uma analogia do anticristo. Vai ser muito parecido como foi naqueles tempos da Segunda Guerra. E aí ele diz, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque vai ser mais difícil eles fugirem, eles correrem. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Por quê? Porque o inverno em Israel é muito frio, chega a nevar. E nem no sábado. Olha aqui uma prova, uma evidência de que ele está falando para os judeus. Quem é que guarda o sábado? Os judeus. Ele não está falando para a igreja. Essa passagem ele está falando para os judeus. Por que ele diz, orai para que não seja no sábado? Porque no sábado os judeus não podem trabalhar. No sábado eles têm que ficar quietos, parados. Então vai dificultar a fuga para eles. Deu para entender? Então essa passagem não é para a igreja. Ele está falando do período da tribulação e ele está falando para os judeus. Porque nesse tempo, olha aí, nesse tempo, ou seja, não é no nosso tempo. Tem muita gente que lê essas passagens e pensa que ele está falando do nosso tempo, mas ele está falando nesse tempo. Que tempo é esse? O período da tribulação. Aí ele diz, haverá grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio, o princípio das dores. O anticristo vai ter um governo leve, ele vai ser como lá a estátua de Nabucodonosor. O primeiro período vai ser os pés, metade barro, frágil. Ele vai colocar o mundo em ordem, ele vai se apresentar como um personagem salvador. Mas depois de 3 anos e meio, ele vai se assentar no trono, né, que ele vai construir lá no templo, ou seja, ele vai profanar o templo, porque o templo não tem trono, ok? E aí, quando isso acontecer, ele vai se apresentar como o perseguidor. E aí ele vai perseguir, ele vai endurecer contra os judeus, ok? E aí se inicia os 3 anos e meio seguintes, que é o chamado período da grande tribulação. Como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais, não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Se não tivesse, irmãos, se o tempo não tivesse sido estabelecido, 7 anos, não sobraria ninguém. Tamanho que vai ser difícil esse período. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O anticristo. Nós já vimos um pouquinho sobre ele ontem. Ele é conhecido como a besta, o iníquo e Gog. Sempre que você vê o iníquo, Gog, o abominável da desolação, a besta, tá falando sobre o anticristo. Se nós crermos que nós fazemos parte da geração do arrebatamento, então ele já está vivo, ok? Se nós crermos que nós fazemos parte da geração do arrebatamento, quem aqui crê que vai ser arrebatado? Pronto, se você crê nisso, então você precisa crer também que o anticristo já está vivo. Aonde ele está? Não sabemos. Quem é ele? Não sabemos. É muito provável que ele não esteja num cenário mundial, ele seja uma pessoa comum, desconhecida, ok? A sua origem, não vai dar tempo para a gente abrir, tá? Mas se você quiser estudar, você pode anotar esses endereços, tá? Mas Ezequiel capítulo 38 e Ezequiel capítulo 39 fala sobre um juízo que Deus vai trazer sobre Gog da terra de Magog, e esse Gog da terra de Magog é exatamente a figura do anticristo. Ele está falando para o anticristo. E dentre esse juízo que ele pede que Deus estabelece para Ezequiel copiar, Ezequiel escrever, dentre esse juízo, Deus fala sobre a localização geográfica de onde ele vem. E Deus fala que ele vem das bandas do norte. Do norte de onde? O norte de Israel, o norte de Jerusalém. Então, muito provavelmente, ele vem, aqui está Israel, muito provavelmente ele vem de uma dessas nações, Líbano, Síria, Turquia ou Armênia. São as 4 nações que ficam ao norte diretamente de Israel. É provável que ele venha de uma dessas nações,
Pode ser que ele não tenha nascido em uma delas, pode ser que ele tenha nascido em outro lugar, nos Estados Unidos, na França, mas ele tem uma ascendência de uma dessas nações. Por quê? Porque a profecia diz que ele vem das bandas do norte, ok? Então, há uma profecia falando sobre da onde ele vem. Ele também é o primeiro cavaleiro no cavalo branco, lá em Apocalipse, capítulo 6, verso 2. Esse aí dá para a gente abrir, ok? Apocalipse 6, 2. Vi então, eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. Esse arco é uma figura de autoridade, porque foi dado para ele autoridade. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Esse é o primeiro cavaleiro do cavalo branco, não confunda. Apocalipse fala sobre 2 cavaleiros no cavalo branco. O primeiro em Apocalipse capítulo 6, verso 2, e o segundo em Apocalipse capítulo 19. O segundo cavaleiro no cavalo branco é Jesus. O primeiro é o anticristo. Ok? Volta. Ele vai se revelar depois do arrebatamento. Então não faz sentido a gente ficar especulando quem é ele. Porque ele só vai se revelar, ele só vai se apresentar depois do arrebatamento. Se você tem tanta curiosidade em saber quem ele é, então eu sugiro que você fique. Eu não quero saber. Amém, irmãos? Eu vou estar lá nas bodas do Cordeiro, desfrutando. Eu vou estar lá na grande festa com o meu Senhor. Amém? E ele só vai se revelar depois do arrebatamento. Então não faz sentido a gente ficar especulando quem vai ser, quem é ele, né? O que ele faz, o que ele come, onde ele nasceu. Não faz sentido agora, porque ele só vai se revelar. Ou seja, é como se ele estivesse escondido. Você acha bem que o diabo ia deixar ele dando bobeira aí? Não, o diabo está escondendo ele muito bem as 7 chaves, ok? Porque ele corre o risco de morrer, né? Pensou um crente aí meio, né, desavisado, furioso, vai, descobre quem é ele e mata ele? Então o diabo não vai deixar isso acontecer, amém? Ele vai se levantar para colocar o mundo em ordem, nós já vimos isso, né? Ontem à noite. O mundo vai estar em colapso por causa do arrebatamento, então ele vai vir para colocar tudo em ordem, né? Ele vai montar uma equipe ministerial, então ele vai colocar as bolsas de valores em ordem, ele vai trazer crescimento econômico, ele vai trazer paz para o mundo, ele vai fazer tratados de paz, então ele vai colocar o mundo em ordem, tá? E ele vai trazer paz, né, entre Israel e parte das nações muçulmanas e nações árabes. E vai reconstruir o templo, tá? Apocalipse 11, vamos ir rapidinho, Gabriel. Apocalipse 11. Você sabe que o templo de Salomão, né, que mais tarde foi ampliado por Herodes, ele foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então não existe templo. O que existe são ruínas de um pedacinho da parte de trás, que é o chamado Muro das Lamentações. Você já ouviu falar. E aí, em Apocalipse 11, João tem essa visão e diz assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, uma régua, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram. Passa. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário e não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Este, por 42 meses, calcarão os pés à cidade santa. 42 meses, está falando sobre os 3 anos e meio iniciais, o princípio das dores. Volto para o slide. Então ele fala, né, aqui é uma réplica de como era o templo nos dias de Jesus, né, o templo de Herodes. Herodes ampliou. O templo de verdade original que Salomão construiu foi esse aqui. Esse aqui é o que importa. Isso aqui foi o que Herodes ampliou. Isso aqui foi tudo destruído. E no século VI, um homem chamado Maomé, que você já ouviu falar, ele, fundador da religião muçulmana, ele, junto com seu exército, invadiram Jerusalém e aí eles construíram mesquitas. Esse lugar aqui é chamado Átrio dos Gentios, inclusive foi onde houveram as primeiras reuniões da igreja, foram aqui, nesse lugar, tá? É o chamado Átrio dos Gentios, ele não faz parte do templo original. E as mesquitas, tem 2 mesquitas lá, a mesquita de Omar e a mesquita de Aqsa. Essas mesquitas, elas foram construídas aqui e aqui,
ok? Então elas não estão no lugar exato do templo de Salomão. E o que o anticristo vai fazer? Ele vai dizer, pessoal, dá para a gente viver em paz, vamos fazer um acordo e vamos reconstruir o templo. E aí eles vão reconstruir o templo, vai voltar a ter os sacrifícios, e ele vai se estabelecer aqui depois de 3 anos e meio. Deu para você entender? Então ele vai fazer essa aliança, é por isso que os judeus vão amá-lo, porque ele vai reconstruir o templo. Ele vai ter um braço direito, que é o anticristo, que é o falso profeta, né, a besta que surge da terra. O falso profeta, ele vai ser o seu braço direito, e a Bíblia diz que ele vai fazer grandes sinais, grandes prodígios, e as pessoas vão crer nele, e ele vai colocar toda essa credibilidade para o anticristo, para a besta. Tá? O governo do anticristo ele vai ser político, religioso e militar. Ele também vai fundar uma religião, onde ele vai ser adorado. Vai ser um governo político e vai ser um governo militar. Ok? O seu território será o mesmo, né, bem parecido com o território do Império Romano, né? A capital do seu império será Jerusalém. Eu vou passar um pouquinho, para a gente não perder tempo com o anticristo, né? Mas deu para você entender quem é ele, né? Ou você quer saber mais sobre ele? Quer saber mais sobre ele, faz o rema, a gente vai ter algumas aulas onde a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Mas é isso, o anticristo, ele vai se levantar, vai ser um ditador, vai ser um imperador, né? E ele vai mandar, influenciar em diversas nações, 3 anos e meio, ele vai ser brando, 3 anos e meio seguinte, ele vai trazer uma grande perseguição ao povo judeu. O livro de Apocalipse, eu quero só deixar um panorama aqui, no Rema, se você já foi meu aluno, você lembra que a gente viu muito bem sobre o livro de Apocalipse, todos craques em Apocalipse. E se você não fez o Rema ainda, eu sugiro que você faça, e você vai aprender muito sobre o livro de Apocalipse. Tem muita gente que tem medo. Eu conheço pessoas que já leram a Bíblia inteira várias vezes, mas quando chega em Apocalipse, ela pula. Porque tem medo, porque não entende, acha que é muito difícil, né? Mas eu quero que, se você entender isso aqui, o básico, você vai ter uma excelente leitura do livro de Apocalipse, tá? O capítulo 1 ao capítulo 3 são as cartas aos anjos da igreja, as cartas aos pastores da igreja, tá? Então, ele está falando ali sobre as 7 igrejas que existiam naquele tempo, mas também é uma referência a eras da igreja, ok? Então, são 7 eras, 7 fases da igreja. Então, ali tem um espírito, tem um cunho profético. Ele está falando para os pastores daquele tempo, daquelas igrejas em específico, mas ele também está fazendo uma profecia acerca de eras específicas da igreja. Então, do 1 ao 3, se trata disso. A partir do capítulo 4, no verso 1 e 2, João ele tem a visão do arrebatamento. Ele olha para cima, ele vê um anjo no céu, ele vê uma janela no céu aberta, e ele vê um anjo, e o anjo diz, vem. E imediatamente ele se encontra no céu, ou seja, ele teve uma visão do arrebatamento. Deu para entender? E aqui agora vão começar fatos, né, cronológicos. Vão começar fatos em ordem cronológica. Então, o primeiro fato é o arrebatamento, que vai no capítulo 4, 1 ao 2. O restante do capítulo 4 e o 5, ele tem uma visão do paraíso. Então, ele vai ver o tribunal de Cristo e ele vai ver as bodas do Cordeiro. Olha como está fácil. Olha a sequência. Arrebatamento, ele vê no 4. O 4 e o 5, o restante, ele vai ver bodas do Cordeiro, ele vai ver tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. E aí, a partir do capítulo 6, do 6 ao 9, é o princípio das dores. Lembra da tribulação, dividida em 3 anos e meio e 3 anos e meio? A primeira parte dos 3 anos e meio, é o que Jesus chama de o princípio das dores, vai de Apocalipse, capítulo 6, ao capítulo 9. E aí, dentro disso, tem o primeiro selo, o segundo selo, né, o terceiro, o quarto selo, e aí vão acontecendo eventos específicos, né, mas tudo isso dentro do princípio das dores. Deu para você entender? Aí você está lá lendo Apocalipse 6, até o capítulo 9, você já tem esse entendimento. Tudo que está acontecendo aqui, os juízos, né, as perseguições, tudo está dentro dos 3 anos e meio iniciais do período da tribulação. E quando chega no 7º selo, tá?
tem um silêncio de meia hora no céu, tá bom? Que as mulheres vão ter muita dificuldade lá. E desencadeia uma sequência de mais 7 juízos, as trombetas. E aí vem a primeira trombeta, segunda trombeta, terceira trombeta, quarta trombeta. O que são as trombetas, pastor? Elas vão ser tocadas, e quando elas são tocadas, uma série de eventos e acontecimentos vão ser desencadeados. Tá? E quando chega na 7ª trombeta, se dá início à grande tribulação. Passaram-se 3 anos e meio, e aí começam os 3 anos e meio seguintes, que é quando o anticristo vai se assentar no lugar santo, no templo, e ele vai romper o tratado com os judeus e vai passar a persegui-los. Olha como está fácil. Aí, a partir do capítulo 12, nós vamos ter a história de Lúcifer, Israel, nós vamos ter os 144 mil no capítulo 14, tudo isso dentro da grande tribulação, ok? E quando chega no verso 19, no capítulo 19, aí acaba a grande tribulação, e aí é a segunda vinda de Jesus, ok? No capítulo 20, a prisão de Satanás, julgamento dos mártires da tribulação, vem o milênio, a soltura de Satanás e o tribunal do trono branco. 21 e 22, novos céus e nova terra, nova Jerusalém, o estado eterno. Olha como é fácil o livro de Apocalipse. Moleza, não é? Facinho, facinho. Deu para você entender? Você tendo essa noção, você vai ler Apocalipse assim, se divertindo, dando risada. Amém? Personagens e acontecimentos na tribulação, né? Os 4 cavaleiros do Apocalipse famosos, né? O cavaleiro branco é o anticristo, o cavaleiro vermelho é provavelmente o ministro da guerra, que ele vai ter ministros, né? Ele vai ter um quadro ministerial de pessoas que vão estar ali ajudando ele, secretários. Então, provavelmente é o secretário da guerra. O preto é o secretário da economia, né? Fala que ele tem uma balança na mão. E o amarelo, que tem o Hades e a morte junto com ele, provavelmente está falando sobre o falso profeta, ou algum outro ministro, algum outro secretário de Estado que vai estar com ele, tá certo? Então ele está falando sobre pessoas, homens que vão existir, mas debaixo de uma influência diabólica, debaixo de uma influência demoníaca que vai estar por trás deles. As 7 taças eu já falei, assim como os 7 selos, né, o livro que vai ser aberto, e os 7 selos que vão ser destravados, as 7 trombetas, os 3 ais, tudo isso são sinalizações que vão desencadear uma série de acontecimentos, em específicos, juízos de Deus sobre a terra, tá bom? Os espíritos de Ram, que vão ser demônios, que vão influenciar as nações para montar um exército contra o povo judeu, o anticristo, que é a besta que surge do mar, o falso profeta, que é a besta que surge da terra, as 2 testemunhas, que são os 2 profetas que vão se levantar para pregar o evangelho, se mover com grandes sinais, prodígios e maravilhas, os 144 mil judeus castos, convertidos, que vão ser levantados nesse tempo para pregar o evangelho por todo o mundo, a mulher vestida do sol, com a lua nos seus pés e a coroa com 12 estrelas na cabeça, né, é Israel, tá bom? O que mais? O grande dragão, né, o maioral dos demônios, o antigo Lúcifer, a prostituta montada na besta escarlate, né? Quem é a prostituta montada na besta escarlate? Jerusalém, a cidade de Jerusalém, que vai ser a capital do império do anticristo. A besta é o anticristo. A marca da besta, essa sim é uma parte muito relevante, porque o anticristo ele vai estabelecer uma nova ordem mundial, e essa ordem mundial ela vai ter uma base que é essa marca. Essa marca ela vai ser como se fosse um cartão de crédito, mas também como documento. Então ela vai ser certidão de nascimento, CPF, RG, cartão de crédito, cartão de vacina, cartão de carteirinha do SUS, enfim, tudo que você possa imaginar vai ser concentrada provavelmente em um chip, e esse chip vai ser aplicado na testa e na mão, tá bom? Então tudo nessa sociedade vai acontecer a partir dessa marca. Só que tem um detalhe aí. A Bíblia diz que aqueles que se converterem não vão poder ter a marca da besta, a marca do anticristo. Ou seja, as pessoas que se converterem nesse tempo não vão poder participar dessa sociedade. E significa que elas vão morrer. Porque quem não tiver essa marca vai ser ilegal, vai ser uma pessoa marginal. E o anticristo vai eliminar essas pessoas. Ok?
E fora isso, que a pessoa não vai poder comer, ela não vai poder estar em alguns estabelecimentos. Então, as pessoas vão viver à margem, fugitivas. Então, você imagina como vai ser difícil ser crente nesse período. Tá? Então, aí é a marca da besta que vai ser estabelecida nessa nova ordem mundial. O arcanjo Miguel, que muita gente pensa que ele é um protetor da igreja, mas o arcanjo Miguel, ele é o protetor, o príncipe de Israel, ele é o guardião de Israel, e ele vai se levantar nesse tempo. O ministério de Miguel, ele está paralisado, mas no período da tribulação ele vai voltar, ele vai se levantar para ser o grande guardião do povo de Israel. E ele vai fazer uma grande guerra, uma grande oposição com os seus anjos, com as suas tropas, contra Satanás e seus demônios. A besta com 7 cabeças e 10 chifres, né? As 7 cabeças é uma alusão a 7 governantes, né? 7 nações, 7 reis, que vão estar ali fechados com o anticristo. Os 10 chifres também são 10 reis, só que vão ser como se estivessem numa posição inferior aos 7. Tá? Então, está mostrando aí a organização política do anticristo. A besta que surge da terra é o falso profeta, o braço direito do anticristo, e o segundo cavaleiro no cavalo branco, que é Jesus, Apocalipse 19, 11. Então, são esses personagens e acontecimentos de destaque lá descritos na tribulação e também no livro de Apocalipse, ok? Ufa, acabou a tribulação, graças a Deus. O fim da tribulação. Como vai se dar esse fim? Quanto tempo eu tenho? Eita, pouquíssimo. Mas eu continuo no segundo culto, amém? Como vai se dar o fim? Quando chegar próximo do fim dos 3 anos e meio de grande tribulação, o final dos 7 anos, lembra que eu falei que Jesus falou, olha, aqueles que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Lembra que eu pedi para você lembrar desses montes, que mais tarde a gente iria falar? Pronto, os montes é uma região que fica aproximadamente 200 quilômetros ao sul de Jerusalém, numa região chamada Petra, ou Bosra, né? Petra é uma cidade, ela é totalmente encravada nas montanhas, olha aqui. E essa cidade, ela tem mais de 2.500 anos, né? Várias nações, vários povos já estiveram nessa cidade, tá? Está aberta ao público, a gente pode visitar lá, você pode visitar e conhecer. E Jesus está falando especificamente sobre essa região. E muitos dos judeus que estarão lá em Jerusalém, eles vão se refugiar aí, eles vão se esconder aí. Uma grande parte da população judaica vai para aí, para esse lugar. E aí o anticristo vai descobrir, depois desses 3 anos e meio, ele vai descobrir que vão ter muitos judeus ali, e ele vai mandar tropas para lá, para sitiar, para cercar. Abre comigo lá, Jeremias capítulo 49, no verso 13. Diz assim, porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra, tá? Que é essa região, que é a cidade de Petra, onde fica a cidade de Petra, será objeto de espanto, de opróbrio, de assolação, de desprezo, e todas as suas cidades se tornarão em assolações perpétuas. 14. Ouvi novas da parte do Senhor, e um mensageiro foi enviado às nações para lhes dizer, ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra. Né? Ou seja, vai um mensageiro lá dizer para o anticristo que tem povo judeu lá, concentrado nessa região de Petra, nessa cidade. Tá? Passa. Sou eu. Desculpa. Paralelamente, o que vai acontecer? O anticristo, ele vai se organizar militarmente, e ele vai fazer 3 frentes. Uma frente, ele vai deixar em Jerusalém, porque vão ter muitos judeus lá, né, escondidos, refugiados, que não conseguiram fugir ou que se esconderam. Então, ele vai ter uma frente lá, é a capital do império dele, então ele vai ter uma frente lá em Jerusalém. Outra frente ele vai mandar para Petra, 200 quilômetros ao sul, e outra frente ele vai mandar cerca de 150 quilômetros ao norte para um lugar chamado Vale de Josafá, ou como você já deve ter visto em algum filme, o famoso Armagedon,
que também é conhecido como Megido. Essa palavra Armagedon, no hebraico, Ar, significa monte, um elevado, e Magedon significa cidade, tá? Então a cidade elevada, ela fica exatamente aqui, são ruínas, né? É um monte, só que é um monte feito a partir de várias cidades que foram construídas ao longo dos anos, né? Essa cidade tem mais de 5.000 anos, é uma cidade muito antiga, né? Várias cidades, várias civilizações habitaram nela, hoje são ruínas, tá? E aqui ao redor dela, ó, fica o chamado Vale de Josafá, ou Vale do Megido, né? Sempre que você ouvir esse nome Armagedon, é uma referência a isso aqui. Por quê? Porque vai ser a última grande batalha que vai existir, tá bom? A Terceira Guerra Mundial, muito provavelmente, vai se dar aqui. Então, ele vai fazer essas 3 frentes, uma em Petra, uma em Jerusalém e outra aqui no Vale de Josafá. Os principais dos judeus, os principais sacerdotes, os governantes, provavelmente o primeiro-ministro de Israel, eles vão estar aqui no Vale de Josafá, porque é onde vai ser a grande batalha. Então, eles vão estar perfilados ali, se organizando para a guerra, e o anticristo vai estar com as suas tropas do outro lado, ok? E, paralelo a isso, ele vai estar também com umas tropas ali cercando a cidade de Petra. O que vai acontecer? Nesse tempo em que eles vão estar perfilados para a guerra, um dos sacerdotes maiorais, ele vai estar ali orando ou lendo as escrituras e ele vai ter uma revelação. Que revelação é essa? Ele vai dizer: nós matamos o Messias. Jesus, antes dele morrer, ele fez uma profecia acerca de Israel. E ele disse para Jerusalém, lamentando, uma lamentação, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, vós que mataste os meus profetas. Quantas vezes eu te quis te ajuntar, como a galinha faz com seus pintinhos, mas você matou os meus profetas. Aí ele diz: em verdade te digo, que só me vereis novamente quando disseres: bendito é o que vem em nome do Senhor. E aí, em Oséias, capítulo 5, abre lá comigo, o Gabriel. Hoje é o Gabriel mesmo, né? Oséias 5,15. Aqui é Jesus falando: irei e voltarei. É uma profecia, tá? Isso aqui é no livro de Oséias, mas aqui é uma profecia como se Jesus estivesse falando. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão, dizendo, falando sobre os judeus que vão reconhecer que mataram o Senhor, dizendo: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Por que Deus despedaçou e sarará? Porque o povo judeu foi cortado. Eles foram cortados da videira, da figueira. A figueira que representava o povo de Israel, profeticamente, foi cortada. Mas está dizendo que ela vai ser ligada de novo. Ou seja, Jesus vai vir e vai salvá-los. Verso 2. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Volta para o slide. Então aqui Jesus está falando: olha, eu irei e voltarei quando se acharem culpados. Ou seja, quando vocês reconhecerem que mataram o Cordeiro, que mataram o Salvador, que mataram o Messias. Zacarias capítulo 12, verso 10. Abre lá comigo. Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito da graça e de súplica. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Um dos sacerdotes vai reconhecer, e ele vai chorar e lamentar, e ele vai dizer para os outros sacerdotes: olha, nós matamos o Cordeiro, nós matamos o Messias. Jesus era o Messias. E aí o que ele vai fazer? Vai chamar os governantes. E aí o primeiro-ministro, os secretários de Estado, todos eles vão acolher a pregação lá no campo de guerra. Eles vão estar lá prestes a começar a guerra,
E eles vão, todos eles, lamentar e chorar. E eles vão estabelecer um jejum para o povo. Todos eles vão chorar e prantear, né, como quem perde um unigênito, como quem perde um primogênito. Ok? E isso é o que nós chamamos de o grande arrependimento. Não significa que todos os judeus vão se arrepender. Alguns não vão se arrepender. Mas a grande parte deles, os principais, os governantes, os líderes religiosos, os líderes políticos e os líderes militares, todos eles vão estabelecer e vão passar isso para o povo. E aí eles vão se arrepender. E quando eles fizerem isso, reconhecendo que eles mataram o Senhor, que eles mataram Jesus, e reconhecendo que Ele é o Messias, o que vai acontecer? A segunda vinda de Jesus. Apocalipse 19, 11. Vamos lá? Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga a peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos. Quem são esses exércitos? Diga, sou eu. Ele vai vir na frente, nós vamos vir atrás. Com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Até aí tá bom, volta lá no slide. Eu vou parar por aqui, mas no próximo culto a gente continua. Amém? Glória a Deus. Você aprendeu alguma coisa hoje? Irmãos, eu quero mesmo que você se apaixone por esse tema. Eu quero mesmo que você saia daqui e fique reflexivo sobre tantas coisas que vão acontecer, tantas coisas que nós vamos participar, tantas coisas que vão acontecer aqui nessa terra. E eu quero que você saia mesmo com essa consciência de que você faz parte de algo muito maior. De que ser crente, irmãos, não é só vir para os cultos. De que ser crente não é simplesmente ter uma vida religiosa, uma vida, sabe? Não, irmãos, ser crente é viver o sobrenatural de Deus. Ser crente é viver as profecias de Deus. Ser crente é você ter uma vida apaixonada pelo Senhor. Amém? Vamos ficar de pé?